Começou? São exatamente 8 horas e 4 minutos, 8 e 4. Muito bom dia, você ligado na Rede Conexão 98.1. A partir de agora, o Norte Agropecuário no rádio. E hoje o Norte Agropecuário mais que especial. 8 horas 4 minutos, hoje sábado 11 de março de 2023, o Norte Agropecuário no rádio tem apresentação, produção de Cristiano Machado e Daniel Machado, hoje diretamente aqui de Palmas, dos estúdios da 98.1, a Conexão FM, aqui no Palmas Shopping. Muito obrigado, Daniel, muito bom dia. Hoje temos o prazer, a satisfação, o privilégio de ter aqui no estúdio o jornalista Daniel Machado, que sempre, diretamente de Brasília, trazia aqui as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Informações exclusivas, temas, assuntos, dados, notícias que vocês só encontram aqui no Norte Agropecuário no rádio e também no www.norteagropecuario.com.br. O jornalista Daniel Machado, Daniel, queria já na abertura do programa hoje, numa abertura diferente, eu gostaria de primeiramente te parabenizar, desejar sorte, ainda mais sucesso em sua nova etapa de volta a Palmas, depois de um trabalho profícuo, um trabalho excepcional que você desempenhou na capital federal e, obviamente, também com outras ações em nível até internacional, colaborações para órgãos de imprensa de outros países e, principalmente, por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, profissionalismo e o principal, aquilo que você trouxe de informações exclusivas, brindando os nossos ouvintes, os nossos internautas com dados exclusivos, informações sobre técnicas, tecnologias agrícolas e também balanços financeiros relacionados à atividade do campo. São informações que, permitam-me, os ouvintes, que mostram o verdadeiro raio-x e principalmente mostram a força real do campo do estado do Tocantins. Não por conversa, por apenas frases feitas, mas sim com dados e números, informações concretas, balanços que atestam que a atividade rural, de fato, é comprovada por números, graças à sua apuração, ao seu profissionalismo, esses dados são comprovados e o Tocantins realmente é sustentado também pelo campo tocantinense, pelas mulheres e homens do campo. Então eu te parabenizo, desejo sorte, sucesso, ainda mais sucesso em suas atividades aqui voltando a Palmas e que agora na Rede Conexão, no Norte Agropecuário, no rádio, os dois ganham e muito com a sua presença aqui nos estúdios a partir deste sábado, no nosso encontro semanal com as notícias do campo do Tocantins, do Mato Piba e também do Brasil, Daniel. Muito obrigado, Cristiano. Nem sei se mereço tantos elogios e tanta homenagem. É uma grande satisfação estar de volta aqui agora, não só de forma esporádica, né, como eu participava de vez em quando, agora nós vamos estar aqui com muito mais frequência. E muito obrigado aí pelo reconhecimento e pelos elogios, que talvez eu não mereça, mas assim, cabe a mim agradecer. Ah, sim, merece com certeza, tanto é que, ouvintes, daqui a pouco nós teremos informações detalhadas do Daniel Machado, que assim que chegou em Palmas, ele foi recebido por uma autoridade na área do campo. Ele foi recebido pelo secretário da Agricultura e Pecuária do estado do Tocantins, o Jaime Café, um produtor rural que pela segunda vez está à frente das políticas públicas voltadas ao campo no Tocantins. Dada a importância do seu trabalho, a relevância do seu trabalho, e daqui a pouco eu gostaria cometendo essa indelicadeza, que você pudesse contar um pouco como foi a prosa com o Jaime Café, muitos projetos, muitas ações da Secretaria
da agricultura voltadas às mulheres e homens do campo. Mas antes, eu só gostaria de dizer aqui que é mais uma vez um prazer contar com a participação de todos, vocês que estão ligadinhos aí nas ondas do rádio, na Rede Conexão 98 FM e também pela internet no www.norteagropecuario.com.br. Você acompanha o programa também pelas redes sociais, na Conexão, @Conexão 98 FM e também nas redes sociais do Norte Agropecuário, que são no YouTube, Norte Agropecuário Tocantins, no Facebook, Norte Agropecuário, no Twitter e no Instagram, @NorteAgroTO. Lá vocês conferem tudo que é compartilhado aqui em termos de informações do Norte Agropecuário no rádio e também todos os destaques, todas as informações que apresentamos na web, no www.norteagropecuario.com.br. O programa hoje, Cristiano Machado e Daniel Machado, a direção sempre aqui, toda a coordenação de Luciane Vital de Queiroz e a direção geral da emissora é de Rômulo Troncoso, a quem sempre agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui aos sábados comunicando ao vivo com notícias do campo do Tocantins, do Mato Piba e também do Brasil. São 8h10. Este é o Norte Agropecuário no rádio. São 8h10. Vamos começar já com a participação aqui do Daniel Machado, que eu gostaria, Daniel, daqui a pouco nós teremos alguns destaques importantes. Eu vou trazer, por exemplo, uma entrevista especial que fala sobre o Anuário da Piscicultura. É um documento oficial da Associação Brasileira de Produtores de Peixe, a Peixe BR. Este anuário traz um verdadeiro raio-x do mercado de peixe no Brasil, em termos também de exportações, enfim. Daqui a pouco todos os detalhes sobre esse tema, que envolve o Tocantins e também é um tema nacional, pois apresentamos sempre aqui informações também em nível nacional. E eu gostaria que você falasse o seu destaque, entre os destaques de hoje que você traz aqui para os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio, na rede Conexão FM. Daniel. Bom, Cristiano e ouvintes, nós vamos falar hoje especialmente de duas coisas. Primeiro, nós temos uma reportagem sobre as nossas exportações. As exportações do Tocantins estão no mesmo nível do ano passado, nesse primeiro bimestre, o que é muito bom, porque quem é do campo sabe que no ano passado se pôde fazer uma colheita de soja muito cedo. Então, claro que esses números das exportações bombaram. Se tinha soja antes, a soja que é o nosso principal ativo agropecuário e ele já estava sendo vendido antes, era normal que os números fossem muito grandes. Mas para nossa surpresa, esse ano sem soja, porque as chuvas atrasaram no quarto bimestre do ano passado, então nós não tivemos como fazer uma colheita de soja nesse primeiro bimestre de uma forma como foi feita no ano passado. Agora que tem algumas propriedades que colheram seu 100% da soja, mas essa soja ainda não foi para exportação. Então, mesmo sem soja, nós já exportamos o mesmo valor do ano passado. Por quê? Porque se exportou muito milho. O milho, se vendeu milho demais, o milho está crescendo muito. A gente sempre vem destacando aqui no Norte Agropecuário a importância do milho para o Tocantins. E o milho cresceu demais e está fazendo com que essas exportações, mesmo em um ano onde não teve soja colhida nos 2 primeiros meses, ou não teve soja exportada nos 2 primeiros meses, sejam iguais à do ano passado. Também eu tive ontem uma conversa com o secretário da Agricultura, Jaime Café. E o secretário ele está prospectando uma parceria muito boa com as grandes empresas de fornecimento de trator, Martin Ferguson, John Deere e tantas outras. E é uma parceria muito legal pelo seguinte: hoje o que mais falta é mão de obra especializada para cuidar desses equipamentos, dessas máquinas, que tem máquina que chega a custar $1 milhão. Né? Claro, não é a maioria, né? Mas mesmo as máquinas mais simples, elas já são bem caras.
e essas máquinas são vendidas com garantia, são vendidas com muitos detalhes, e hoje não tem tanta gente capacitada para operar a máquina e principalmente para consertar, não tem tantos mecânicos. E aí uma parceria, a gente vai explicar como vai funcionar essa parceria, que vai ser lá na Agrotin, vai possibilitar a qualificação de pessoas aqui no estado, e o estado vai ser um centro fornecedor de mão de obras, de mão de obra dessas grandes empresas, algo que vai ser bastante positivo, caso se concretize, e caso tudo dê certo, a gente vai explicar como que isso vai acontecer. E essa informação é importante porque o Tocantins ele viveu nos últimos anos um boom do agronegócio. Havia, obviamente, produção, mas de alguns anos para cá, inclusive nós, no norteagropecuario.com.br, a gente sempre destacou isso, inclusive com muitas informações, levantamentos financeiros até que você fez, e nós de levantamentos de projeção de safra. O Tocantins viveu esse boom nos últimos anos no agronegócio. E um dos grandes gargalos ainda é mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, muitas pessoas elas são trazidas aí de outros estados para que possam trabalhar aqui no estado, enquanto muita gente aqui no estado na fila do desemprego. E quem tem uma certa aptidão pelo campo agora, com esse projeto que a gente torce para dar certo, vai ter sim uma oportunidade de, primeiramente, se qualificar e conseguir um emprego eu sei que você vai falar isso, com boas remunerações. Boas remunerações. Não é isso que você ia falar? Um emprego com boas remunerações, um emprego de qualidade, né? Emprego da indústria, emprego de qualificação, após uma qualificação, são empregos que pagam melhor. E outra coisa, hoje, Cristiano, está muito oneroso para as empresas fornecedoras fazer a manutenção. Imagina eu vendo um trator ou uma grande colheitadeira, vamos falar uma grande colheitadeira, e a colheitadeira dá problema, e está tudo dentro da garantia, do seguro. Aí a empresa tem que mandar um mecânico ou um especialista lá de São Paulo, o cidadão não está lá em São Paulo, está em outro estado, está lá no Amazonas, e quanto que custa? Se tiver um centro fornecedor aqui no Tocantins, vai ser muito mais próximo, e também como o Tocantins fica mais no meio do Brasil, esse profissional pode ir para Goiás, pode ir para o Pará, ele pode fazer essa manutenção desse equipamento num lugar mais próximo. Então, para a empresa também é bastante vantajoso. Sem dúvida, para todos, né? Tocantins que já tem aqui um centro eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu vou entrar nesse próximo assunto aí da piscicultura. Tocantins que já tem aqui uma empresa que tem, entre outros objetivos, se tornar uma das melhores e maiores aí da América Latina e também do mundo de melhoramento genético de peixe. Você imagina o quanto isso não agrega em termos de emprego também qualificado. Emprego qualificado e também os empregos indiretos que isso atinge. Essa empresa já, inclusive, recentemente, a própria comitiva do governo do estado esteve visitando essa empresa aqui nas proximidades de Palmas, e com essa informação que você nos traz dessa iniciativa do governo da questão da qualificação da mão de obra, que passa também por entidades como a FAET, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. O sistema FAET-Senar já desenvolve esse excelente trabalho na área de capacitação, com inúmeros cursos interior afora, e também, além da FAET, temos também o braço do SEBRAE, que o SEBRAE é uma das grandes referências em termos de também oportunidade para os pequenos e médios e também até grandes empreendedores que utilizam da verba do SEBRAE para melhorar a sua atividade no campo e também na cidade. Cristiano, e sobre o SEBRAE e FAET, a gente tem que destacar quem trabalha bem, quem faz as coisas positivas. A FAET já mostrou que sabe fazer assistência técnica, que sabe fazer um bom trabalho, comandada pelo presidente Paulo Carneiro, que agora está na frente do SEBRAE. Então a gente não tem dúvida do que o SEBRAE pode fazer, assim, o mesmo comando. Creio que a capacidade dessas duas entidades para fornecer essa qualificação é muito grande.
Então a gente tem que destacar quem sabe fazer trabalho. E inúmeras vezes o Norte Agropecuário no rádio e também o norteagropecuário.com.br destacou bons trabalhos de pequenos produtores rurais que conseguiram dobrar, triplicar sua produção por causa do apoio da FAET, né, Cristiano? Então, acho que isso não muda muito a vida de uma pessoa. Imagina alguém poder triplicar sua renda, quadruplicar por causa de um trabalho de assistência técnica. Realmente é algo muito positivo. E é uma convergência, né, positivíssima, né? A política pública pelo Estado. O Estado, quando a gente fala aqui, instituição, nós temos aí o governo do Estado, temos aí o governo federal também, o Ministério da Agricultura, na sua área aqui da superintendência, faz um excelente trabalho também. E agora com esses organismos como a FAET Senar, referência em capacitação e aprendizagem rural, e com a participação do Paulo Carneiro, produtor rural que conhece o campo, também no Sebrae. Enfim, Tocantins tem muito a ganhar. São 8 horas, eu vou te pedir licença, Daniel, 8h19, que a nossa coordenadora Luciane já está pedindo aqui para irmos exatamente agora para o primeiro intervalo comercial do Norte Agropecuário no rádio. Fiquem ligados que em instantes teremos mais informações para vocês aqui nas ondas do rádio e também na internet. Fiquem ligados. É isso aí, Silvio. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Opa, já voltou? Vai cadê o comercial? O comercial em instantes é só para lembrar que a gente gostaria de agradecer também a audiência dos ouvintes da Conexão que estão ligadinhos neste momento aqui nas ondas do rádio. Um grande abraço ao querido Jonilson Mendes, ligadinho, a Dedê Moura, a Taline, muito obrigado Taline, a Cristiane e também a Mariane, enfim, há muitos os ouvintes da Conexão 98.1 que aos sábados de manhã têm a oportunidade de acompanhar um pouco sobre a notícia do campo. E aqui no Norte Agropecuário no rádio, além do produtor e da produtora, nós oferecemos também esse conteúdo para que quem mora na cidade como nós tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a rotina dos produtores e das produtoras rurais. Um bom dia especial também ao Ítalo de Porto Nacional, a Maria Silvana, a Giovana do Morada do Sol 2, a Andresa Gomes e também outros ouvintes que ligadinhos aqui nas ondas do rádio, na Rede Conexão 98.1. 13 de março, aqui na Rádio Conexão FM, eu, Álvaro Júnior, mais 2 convidados super especiais. Vamos voltar para o programa Segundas Intenções. Olha só, gente, das 18 às 20 horas. O seu final de tarde, início de noite vai estar muito mais gostoso e divertido. Eu espero vocês para essa noite, que será incrível, gente. Olha, lembrando que a sorte da noite será favorável para Segundas Intenções. Eu, Álvaro Júnior, mais 2 convidados, que eu ainda não vou falar quem são, estaremos de volta com o programa Segundas Intenções aqui na Rádio Conexão FM 98.1. Falar os ouvintes de novo, ou já vamos para a matéria, né? Um super beijo e até breve. Tá vermelho, todos estão acesos. A gente aprende, né? Você que mexe demais. São 8 horas e 23 minutos, 8h23, este é o Norte Agropecuário no rádio. Vamos para a primeira entrevista aqui do programa de hoje. Programa hoje com apresentação, produção, Cristiano Machado e Daniel Machado, diretamente dos estúdios da Rede Conexão 98 FM, aqui no Palmas Shopping, no centro da linda capital tocantinense. E o nosso tema agora é a piscicultura.
e a tilápia continua a ser o peixe mais cultivado na piscicultura brasileira. No ano passado foram produzidas mais de 550 toneladas, um volume que representa 63,93% da produção nacional e um aumento de 3% sobre as 534 mil toneladas de 2021. Sobre este assunto, nós vamos para a entrevista que abre o Norte Agropecuário no rádio deste sábado, dia 11 de março de 2023. São 8 horas e 24 minutos. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Você que está ligado no www.norteagropecuario.com.br, mais uma edição da entrevista especial. E o destaque de hoje é o Anuário da Piscicultura, divulgado nesta semana pela Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR. E este anuário é destaque nos nossos programas de rádio. No Norte Agropecuário, no rádio, na conexão 98.1 FM, a conexão com sede em Palmas, ali da capital tocantinense, que chega a 44 municípios do entorno da capital, onde vivem 600 mil pessoas. E a rede conexão para todo o interior do Tocantins e também oeste da Bahia. E o tema também é abordado em nosso programa na rádio 101.1 FM, com sede em Presidente Prudente, no oeste de São Paulo. A 101 tem o seu sinal chegando a 82 municípios do oeste paulista, do norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, onde vivem 1,5 milhão de pessoas. E você acompanha também o conteúdo pela internet no www.norteagropecuario.com.br. E entre outros destaques do portal relacionados a este anuário divulgado pela Peixe BR estão que a tilápia já representa 63,93% da produção de peixes de cultivo no Brasil. É realmente um número muito expressivo. Outra informação em destaque é que a produção de peixes de cultivo cresceu 2,3% em 2022. Destaque importante também no norteagropecuario.com.br, que aborda ainda a retomada da produção de peixes nativos, também é uma outra boa notícia para a atividade. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir o Francisco Medeiros. O Francisco Medeiros, ele é o presidente da Peixe BR, Associação Brasileira de Piscicultura, que divulgou o anuário nesta semana em São Paulo, um evento muito prestigiado pela imprensa. E por falar em prestigiado pela imprensa, eu quero parabenizar pelo trabalho a toda a equipe da Texto Comunicação Corporativa. A Texto Comunicação Corporativa do meu grande amigo Altair Albuquerque, que é uma das principais empresas de assessoria de comunicação ligadas ao agronegócio no nosso país. E toda essa divulgação com a chancela da Texto Comunicação, da equipe dirigida por Altair Albuquerque, jornalista que é referência nesta área da divulgação das notícias do campo do nosso país. Mas Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, eu gostaria que você começasse falando sobre esse aumento da produção. Se deve a quê? O aumento da produção se deve realmente ao aumento do consumo do mercado interno. Porque a vantagem do peixe cultivo, em especial da tilapicultura, é uma produção programada, é um produto padronizado, é um valor de mercado que varia, tem menos variações do que o produto da pesca. Então, de repente, o varejo identificou um produto do peixe que tinha as mesmas características dos outros produtos que ele vendia, como frango. E aí, com isso, facilitou a comercialização. Somado a isso, grande parte das empresas hoje que estão vendendo
tilápia também vende outras proteínas. Então facilitou também a comercialização. E é lógico, se o consumidor não gosta do produto, não tem resultado positivo. Então, assim, caiu no gosto popular do Brasil inteiro. Porque a tilápia tem uma característica que ela é um sabor muito suave. Então, conforme o tempero, é o que fica no peixe. Diferente de várias outras espécies que, independente do tempero, continua com o gosto característico do peixe. E a tilápia, especificamente, como ela é considerada e vista pelo mercado em termos de um produto para exportação? As oportunidades no mercado internacional para a tilápia, especialmente, são enormes. Haja visto que é um produto comercializado em 140 países. É uma commodity. É o segundo peixe mais produzido no mundo. Então, nós estamos tratando de um produto, para quem conhece o agro brasileiro, semelhante: soja, milho, frango. Então, por isso que é a oportunidade. E o empreendedor brasileiro tem uma característica importante, que diante de todo o cenário, né, econômico, trabalhista no Brasil, ele consegue ser competitivo com essas proteínas. Por isso a oportunidade da tilápia, principalmente da exportação. Em 2019 nós exportávamos para 12 países. No ano passado nós exportamos para 42 países. Então nós sabemos fazer isso muito bem. Francisco, para encerrar, como você classifica para os empreendedores essa atividade da piscicultura no Brasil? Qual estágio e como pode crescer ainda mais? Quando se fala de rentabilidade, né, todo mundo procura algo assim que seja excepcional. Não, é uma atividade econômica como outra atividade do agronegócio. Com as características próprias, mas com rentabilidades muito similares ao que a gente observa hoje em outras proteínas de origem animal, suíno, aves, com as suas variações de mercado, período de melhor rentabilidade, período de menor rentabilidade. Agora, o que nós temos certeza é uma atividade que requer profissionalismo e uma gestão extremamente eficiente. Muito obrigado, Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Todos os detalhes, todas as informações sobre este assunto estão no www.norteagropecuario.com.br. Bom, Cristiano, muito bom material, Cristiano, queria te parabenizar. Esse assunto foi destaque nas rádios nacionais no Brasil. E aí o Norte Agropecuário também está trazendo, também teve acesso ao mesmo material, à mesma entrevista, fez o mesmo contato. Então, parabéns mesmo, Cristiano. E o Tocantins poderia ser uma potência na tilápia, né? Ainda tem espaço para isso. Espero que o Tocantins um dia consiga ser essa potência, que nós temos muitos rios, a gente tem como fazer uma pesca, tem como profissionalizar a pesca, tem como fazer uma pesca sustentada, sem necessidade de poluir, de poluição, de estragar o nosso cultivo, a nossa bacia. Nós temos condições de ser uma potência na tilápia, infelizmente ainda não somos, mas eu acho que o Tocantins tem tudo para caminhar nesse sentido. Valeu, Daniel, e você toca num assunto importante. Recentemente nós entrevistamos aqui no Norte Agropecuário, no rádio, há 2 sábados, né? Nós entrevistamos aqui a Miyuki Yashida, recém-nomeada já há um mês já à frente da recém-criada Secretaria de Apicultura e Pesca do Estado. E a gente até dizia aqui que não tinha outro nome melhor para assumir essa função. É uma produtora de peixe com um destacado trabalho em nível nacional até, e a Miyuki assumiu essa desafio. Ela já havia sido, ainda no governo Siqueira Campos, no último governo Siqueira Campos, ela havia sido subsecretária da Pesca, inclusive com o Jaime Café, que hoje está à frente da Seagro, como secretário, isso em 2011. E ela depois atuou na Secretaria do Meio Ambiente, estava na Secretaria do Meio Ambiente, até recentemente foi para a Secretaria da Pesca. E por que eu citei a Miyuki? Porque ela falou exatamente o que você acabou de dizer. Falta realmente uma profissionalização. É a profissionalização com aquela infraestrutura que é de responsabilidade do Estado. Estado como instituição. Quando a gente fala Estado aqui, não é só governo do Estado, mas sim as instituições públicas. Que, por exemplo, em 2018 eu tive o privilégio de rodar esse Estado, Daniel. E, inclusive num trabalho que fizemos juntos. E eu vi algumas situações, por exemplo, de um frigorífico de peixe
na região norte, nas proximidades do município chamado Sampaio. E esse frigorífico ele não conseguiu o certificado para venda para outros estados. Sabe por quê? Porque faltava ali 200 metros. Não estou falando 200 quilômetros, não. 200 metros entre a última rua asfaltada da localidade até a porta ali de entrada desse pequeno frigorífico. 200 metros! E olha quanto que se perde nisso, né? Se perde... 200 metros, tem gente que... Você correu já 100 metros? Você fazia em quantos quando era jovem? Não, 100 metros não. Eu fazia 3 quilômetros em 12 minutos. 3 quilômetros em 12 minutos. Agora, tinha tempo 200 correr metros maratona. para impedir que a empresa pudesse contratar mais gente, gerar mais emprego, desenvolvimento ali naquela região e vender para fora. Ou seja, toda uma cadeia prejudicada por uma questão burocrática e uma falta de vontade política, de política pública, de um asfalto a 200. No dia eu realmente não acreditei. E outro exemplo que eu trago também, que infelizmente eu soube há 2 semanas, que um frigorífico de peixe na região de Aliança, ali às margens da BR-153, ele teve que fechar as portas. Isso eu soube há 2, 3 semanas mais ou menos. É triste com o tanto de peixe que tem aqui. Exato. E o exemplo que eu vou trazer para você, para os ouvintes, para a Luciane que está conosco aqui no estúdio, o exemplo que eu vou trazer é que no ano passado eu visitei essa unidade e naquele mesmo momento no escritório eu acompanhei a negociação de compra de 2 carretas de peixe do Mato Grosso para trazer para abater esse frigorífico aqui no Tocantins. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E, infelizmente, meses depois, a empresa ela encerrou as suas atividades. Cristiano, queria mandar uns abraços aqui para umas pessoas que estão na nossa live e também na live aqui do meu perfil que eu coloquei. Queria mandar um abraço para o amigo Elias Oliveira, para a amiga... Elias Oliveira. Grande abraço ao Eliseu Oliveira. O Elias é irmão do Eliseu. Irmão do Eliseu. Queria mandar um grande abraço para a amiga Rai, jornalista, que trabalha no excelente jornalista, que colabora muito com o Norte Agropecuário. Colabora bastante, e quase que diariamente. Com o Norte Agropecuário, sempre com pedidos aí de materiais para nós. Queria mandar um abraço para o comunicador Ted Brum, que já trabalhou em outra emissora, não sei se ele já passou por aqui, mas... com certeza, o Ted já trabalhou nas principais emissoras e com certeza na Conexão também. Queria mandar um abraço para minha amiga Márcia Marinho, jornalista lá de Bagé, que trabalha... que faz assessoria do deputado federal Afonso Ran, que é muito ligado ao campo e à agropecuária, e o Afonso Ran lá do Rio Grande do Sul. Também para o Jean Carlos Melo, um grande abraço para você. Ou para o Lucas Agro, que esse já está na nossa live. Para o Assunção, para o Peri, que colabora conosco. Doutor Peri Cleon, médico veterinário, extensionista rural, outro também importante colaborador do Norte Agropecuário no rádio. Para o Orlando Júnior. Tá, o Orlando Júnior, um grande abraço. Para o Flávio, o Steibele está nos acompanhando também. Para Soraya, um grande abraço. Soraya, um grande abraço para o Anderson Souza também. André Souza. Tá, e para a empresa Jalapão Fotografias, que também está acompanhando o Norte Agropecuário. 8 horas e 36 minutos, 8h36, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Conexão 98.1. Você acompanha o programa pelas ondas do rádio 98 FM e também pela internet. No Instagram, @NorteAgroTO. No Twitter, @NorteAgroTO. No Facebook, Norte Agropecuário. E no YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. No YouTube, vocês conferem os arquivos com todas as edições do Norte Agropecuário no rádio desde 2015, na nossa querida UFT-FM. Aproveito e quero mandar um grande abraço ao Júnior Duarte, diretor da UFT, que proporcionou que nós tivéssemos o início do Norte Agropecuário no rádio. Quero mandar um abraço também ao grande reitor da UFT, Prudentino, nascido em Presidente Prudente, o professor Luiz Bovolato, outro também grande incentivador do nosso trabalho nas ondas do rádio e também na internet, Daniel. Um grande abraço para o Bovolato, um grande abraço para todos eles. Vamos contar um pouco mais sobre o convênio que o Estado está planejando? Exatamente. São 8h38, só para contextualizar, Daniel Machado chegando ontem
em Palmas, e um dos seus primeiros compromissos, a convite do secretário de Estado da Agricultura, o Jaime Café, já discutiu aí, o Jaime Café já passou para ele já alguns dos principais projetos que eles estão desenvolvendo e que, com certeza, o Norte Agropecuário no rádio terá o privilégio de divulgar, terá o prazer de divulgar, pois entre as nossas missões aqui é de levar informações para que pudéssemos ajudar a fomentar o trabalho do campo. E depois desse assunto eu gostaria também de discutir a relação Tocantins, Brasil e China, que você também teve importante papel neste trabalho, que com certeza será coroado de êxito com a missão tocantinense à China e também mais investimentos e desenvolvimento, renda aqui para o nosso estado. Mas conte aí como foi, quais são os projetos aí da Secretaria da Agricultura do Estado que estão sendo já desenvolvidos aqui no âmbito do Tocantins, Daniel. Bom, a Secretaria tem vários projetos, várias ações, tem ações que ainda estão sendo encaminhadas, ações que não deram certo, mas que estão sendo corrigidas, ações que vão dar certo e boas ações. Mas eu queria destacar um ponto muito legal ontem da conversa que eu tive com o secretário Jaime Café, que é o seguinte: o governo do estado vai fazer uma parceria com as grandes empresas de fornecedoras de equipamentos agrários e equipamentos de grande porte. Estamos falando de Massa Ferro, de John Deere e umas outras empresas concorrentes, e com o Senai. O governo do estado estará disponibilizando para essas empresas uma área de 50 hectares lá na Agrotins. E é uma área que hoje não está se utilizando, o governo vai tratar da área e vai ceder ela gratuitamente para essa empresa e para o Senai. O que essas empresas querem, o que elas precisam? Elas precisam qualificar os operadores de máquina para resolver os pequenos problemas mecânicos, os pequenos problemas elétricos. Hoje, uma grande colheitadeira dessas, um equipamento desses, é quase um carro de Fórmula 1. Ele tem muitos botões, centenas de combinações, e se a pessoa não souber operar direito, não faz a colheita da forma correta, pode estragar parte da produção. Tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Tecnologia de altíssima ponta. Estamos falando dos principais, de quem fornece os equipamentos para os principais produtores rurais, para os maiores produtores rurais do estado. Então, como a máquina tem centenas de detalhes, não é todo mundo que sabe operar. E a máquina sempre são máquinas muito caras, tem máquinas que chegam a custar $1 milhão. Claro que a maioria é um pouco mais barato, mas mesmo assim são muito caras, são máquinas que têm seguro e que precisam de manutenção constante. Então, para as empresas interessa capacitar pessoas e que essas pessoas fiquem perto de onde estão as máquinas para que qualquer problema possa ser resolvido aqui. E para que, principalmente, o próprio operador da máquina, quando contratado, já saiba resolver pequenos detalhes mecânicos e não precise chamar um mecânico da John Deere ou da concorrente ou da outra para ir lá na máquina mexer, porque isso custa caro para as empresas. Então, as empresas têm total interesse em capacitar essas pessoas. Pelas empresas terem total interesse em capacitar essas pessoas, quem vai fazer o treinamento, quem vai trabalhar nessas empresas, elas já vão receber uma bolsa, né, que é quase que um salário para poder fazer o treinamento, né, porque enquanto a pessoa está lá fazendo a capacitação, ela não pode estar trabalhando, né, porque isso demanda bastante tempo. E o Senai, com toda a expertise que o Senai tem, o Senai vai organizar esse convênio para garantir que tudo funcione bem. O Estado entra com a área, o Senai entra com a sua expertise, com o seu trabalho, com a capacitação necessária, que é o que o Senai sabe fazer, e as empresas entram com a máquina e com o pagamento das pessoas. O Tocantins, ele é localizado no centro do Brasil. Então, para as empresas é muito vantajoso ter um centro de capacitação desses profissionais aqui, porque ela pode deslocar melhor, principalmente para o norte e para o nordeste, principalmente para o norte, para o Pará e para o Amazonas. Poder mandar profissionais daqui fica muito mais barato para ela. Então é isso, eu acho que é um convênio muito legal, algo que pode trazer um desenvolvimento muito bacana para o estado e também pode tornar o Tocantins referência de treinamento de operadores e de especialistas nessas máquinas de grande porte, que são fundamentais para a agricultura hoje, Cristiano.
Sem dúvida, e eu repito, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa política pública, vai estar aqui nas ondas do rádio e também no www.norteagropecuario.com.br. A nossa meta é dar toda a visibilidade para este programa, pois envolve emprego, envolve capacitação e, consequentemente, a melhoria da condição de vida de muitas famílias aí que estão com a necessidade de conseguir um emprego e também se qualificar nesse emprego para que possa ter uma competitividade maior com o trabalho que vem de fora. Nada contra o trabalho de fora, mas se a gente tem a necessidade aqui de capacitação interna, essa política pública tem, evidentemente, total apoio. Nós, como meio de comunicação, estaremos ao lado de todos os agentes envolvidos nessa situação para divulgar e fazer com que esta informação chegue na ponta necessária, ou seja, naquele profissional do campo da cidade que tem a oportunidade de melhorar a sua condição de vida e principalmente a condição de vida da sua família, não, Daniel? Exatamente, né? E o que a gente já tinha destacado, né, Cristiano? São empregos com renda boa, né? Com um salário melhor, emprego de qualidade. E assim, hoje é meio... É bastante ruim quando vem uma máquina dessa e tem que trazer um mecânico lá de outro estado. Né? E assim, que é o tempo, né? E o tempo é dinheiro. Porque o mecânico do dinheiro. estado, você disse muito bem na abertura do programa, o mecânico ele pode estar desenvolvendo o trabalho em um outro local. É aquele mecânico que é o de confiança, que está acostumado, até mesmo tem a garantia de mexer naquela máquina, ou seja, não pode ser outra empresa. E o tempo que perde, o investimento que é feito pela empresa, o gasto dessa empresa. Né? E se você tiver aqui um profissional já qualificado, com o conhecimento de toda essa tecnologia, com certeza é muito mais fácil. Até porque, Cristiano, a gente não está falando de pequenas empresas, estamos falando das maiores empresas do mundo que fabricam equipamentos de grande porte, né, que fabricam essas máquinas. Então, cada uma tem seu segredo. Então, assim, o mecânico que atende uma, necessariamente não sabe atender a outra, não é algo fácil. Então, cada capacitação é uma capacitação diferente. Então, ter uma variedade, ter um centro de treinamento aqui é algo bastante positivo. Ok, são 8 horas e 46 minutos, 8h46, aqui na coordenação do programa. Luciane Vital de Queiroz já pede para que pudéssemos já ir ao mais um intervalo comercial. E eu quero só complementar, Daniel, a Rai, você citou aí a nossa querida colega jornalista Rai Viana, ela que é da equipe da Secretaria da Comunicação. Nós já temos uma missão para a Rai nesse sábado, porque um ouvinte ali, o João, ele se identifica aqui como João Pedro, ele pede para que no próximo programa a gente tenha a presença aqui, nesse próximo programa, ou em algum outro próximo programa, do secretário Jaime Café, para detalhar todas essas políticas públicas e essas informações que você acaba de nos contar aqui nas ondas do rádio. É já um compromisso com a RAI, um pedido público, com certeza pela competência da RAI, ela vai nos ajudar a trazer aqui o secretário Jaime Café para que ele possa detalhar, obviamente com mais profundidade, todas essas informações que você trouxe há pouco aqui nas ondas do rádio e no Norte Agropecuário no rádio. É isso, Daniel? Beleza, compromisso feito pelo João? Vamos já pedir para a RAI já, né? Para que ela comece a acelerar. Já está feito o pedido. Quem sabe a gente traz ele já no sábado que vem, né? Já está feito o pedido. São 8 horas e 47 minutos, 8h47, daqui a pouco no retorno do intervalo. Nós temos um rápido intervalo comercial agora e no retorno nós vamos falar sobre exportação de soja e também uma informação que tem muito a ver com o trabalho do Daniel Machado e com o norteagropecuario.com.br e também o Norte Agropecuário no rádio, que é a relação Tocantins, China e Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar porque o presidente da República, o presidente Lula, tem uma agenda com a China no final deste mês.
E o Daniel fez um excelente trabalho que resultou na possibilidade aí de uma tratativa oficial para uma missão do Tocantins, do governo do Tocantins, empresários para a China. Mas isso é tema do próximo bloco do Norte Agropecuário no rádio aqui na Conexão 98.1. 8 horas e 48 minutos. Os intervalos são rápidos. É legal o seguinte, bota as exportações aí, ó. Vou falar de exportações e falar de China. Daí ele já... Não é à toa isso. Oi? Não é à toa que eu tô aqui. Essa pessoa de Brasília você conhece? Essa pessoa de Brasília você conhece? Tá mandando um abraço. Agropeças Brasília. Eu estou ouvindo de Brasília. Você está ouvindo A grande abraço. Programa Norte Agropecuário. Você tava com saudade de mim, não é mesmo? Álvaro Júnior estará de volta de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, aqui na Rede Conexão FM, com mais 2 convidados espetaculares. Muita música, interação, descontração, entretenimento, muito bate-papo e, lógico, sorteios para vocês. Eu espero vocês porque o programa está incrível. De segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, aqui na Rádio Conexão FM para você, Segundas Intenções. O programa mais falado da cidade está de volta e eu tô te esperando. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. São 8 horas e 50 minutos, 8 e 50. Este é o Norte Agropecuário no rádio. Aproveitando, mandando um grande abraço ao querido Álvaro Júnior, que está de volta na Conexão 98 FM. Seja bem-vindo, querido Álvaro Júnior, de volta aqui na Conexão para abrilhantar ainda mais a programação da nossa querida Rede Conexão FM, aqui em Palmas, no entorno da linda capital tocantinense e também no interior do estado com a Rede Conexão e também no oeste da Bahia. E pela internet, né, para o Brasil e para o mundo, com certeza, muito sucesso, viu, querido Álvaro Júnior, que volta à Rede Conexão 98.1. Diferente do ano passado, o estado ainda não exportou soja neste primeiro bimestre do ano. Mesmo assim, o Tocantins já exportou o mesmo valor do ano passado, algo em torno de 179 milhões de dólares. O milho é o grande destaque. Vamos saber mais sobre este assunto? A reportagem é de Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Mesmo sem antecipação da colheita da soja e, portanto, praticamente sem qualquer número de comercialização internacional da oleaginosa, principal ativo agropecuário, as exportações do Tocantins no primeiro bimestre do ano alcançaram 178,6 milhões de dólares, cerca de 920 milhões de reais. O valor é praticamente igual aos 179 milhões de janeiro e fevereiro de 2022. A diferença é que no ano passado o Estado, a essa altura, já havia exportado muita soja, mais de 62 milhões de dólares, e agora as vendas externas desse grão são só de 3,7 milhões de dólares. Isso se dá porque em 2022 a soja começou a ser colhida em grande escala já em janeiro, possibilitando a venda antecipada para o exterior. Neste primeiro bimestre de 2023, por sua vez, o grande destaque das exportações tocantinenses é o milho, com 295 mil toneladas vendidas para o exterior por 86 milhões de dólares. O valor é 18 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Consultor, engenheiro agrônomo e professor, Tadeu Teixeira Júnior explica que as chuvas demoraram um pouco para chegar no quarto trimestre de 2022, o que atrasou o plantio da soja e assim a colheita é mais tardia. Mesmo assim, ele destacou que já tem produtores com 100% colhido
e as exportações vão começar a aparecer nos meses seguintes. Tadeu Teixeira Júnior tem boas perspectivas para o ano. Vamos ouvi-lo. Olá, ouvintes do Norte Agropecuário, passando aqui mais uma vez para comentar sobre os números do nosso agro, do agro tocantinense, que só fica mais forte a cada ano que passa. Esse ano nós estamos aí em relação às exportações, em termos de volume, muito parecido com o ano passado. Logicamente, em função das condições climáticas, as chuvas elas demoraram um pouco mais a iniciar, consequentemente o plantio foi mais tardio. Isso fez com que os produtores colhessem a sua soja também mais tarde, né? E a gente vê aí que, logicamente, em diferentes regiões, mas tem região que já colheu 100% da área plantada, e outras regiões ainda estão nesse processo de colheita e plantio do milho segunda safra. Nós tivemos um grande destaque para o milho, né, no último ano, principalmente agora no início do ano, onde os produtores tiveram que esvaziar ali os seus silos, né, para colocar a soja que começava a ser colhida. Então, teve um grande volume de exportações, fazendo com que realmente o milho se destacasse para essa época agora de venda. E aí, com essa próxima safra aí também, devendo ser grande aqui para o estado do Tocantins, mais uma vez, a gente deve bater recordes de produção, né? Assim como nós tivemos aí um incremento em torno de 5% na área plantada de grãos, nós devemos ter também um incremento muito bom na produção, fazer com que também as exportações também tenham um volume maior de recursos. Vale ressaltar que continuamos aí com o carro-chefe a soja. Esse ano devemos chegar próximo a 1,3 milhão de hectares e o milho batendo aí em torno de 550 mil hectares, ocupando aí em torno de 45% dessa área de soja. Então fica aí, um abraço a todos do Norte Agropecuário. No norteagropecuario.com.br você confere mais detalhes desse tema. No norteagropecuario.com.br você confere mais detalhes desse tema, inclusive com uma tabela que mostra os números das exportações tocantinenses no primeiro bimestre desde 2010. De Palmas, Daniel Machado. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Só para confirmar, Daniel, onde nós conseguimos mais informações sobre esse tema? Mais uma vez, no www.norteagropecuario.com.br. Um grande abraço ao professor Tadeu, outro também importante colaborador, contribui e muito aqui conosco no Norte Agropecuário, no rádio e também no www.norteagropecuario.com.br. 8 horas e 55 minutos. Falando em exportação, não temos como não deixar de falar da China. E eu quero aproveitar, já estamos aí na reta final do programa, e pode parecer redundância, mas assim, graças a Daniel Machado e ao norteagropecuario.com.br, ao Norte Agropecuário no rádio, à Rede Conexão FM, há uma tratativa do governo tocantinense para uma missão na China, ou seja, o governo se reúne entre alguns dos seus agentes, o próprio governador vai liderar essa missão, leva alguns secretários e principalmente leva também empresários que vão para tentar vender produtos tocantinenses, outros produtos tocantinenses, e também conhecer empresários, empreendedores lá da China que tenham interesse em investimentos aí, não só na área do campo, mas principalmente na área do campo, mas também na área de energia limpa, que é realmente um benefício muito grande do poder público e dessas políticas públicas. Eu digo isso graças ao Daniel Machado, porque a justiça tem que ser feita, porque ele iniciou uma entrevista com entrevistas com Charles Tang, que é o presidente da Câmara Brasil-China, e o Charles Tang, em entrevistas aqui ao Norte Agropecuário no rádio, manifestou o interesse até de propor essa iniciativa, de levar uma comitiva tocantinense para a China, para expor os produtos, expor e também fazer negócios. E a gente sempre diz, negócio é o quê?
é renda, é emprego, é desenvolvimento, é melhoria socioambiental para todo o estado e para as famílias tocantinenses. E isso resultou, graças a essas entrevistas do Daniel Machado com Charles Tang, que inclusive ouviu o próprio governador em entrevista também aqui ao Norte Agropecuário, que ficou feliz com a propositura do Charles Tang e já houve uma reunião, inclusive nós destacamos isso no programa passado, sobre essa tratativa, e a comitiva está sendo organizada para uma missão do Tocantins à China. Eu digo isso porque o presidente da República, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem já uma agenda com os chineses. É uma outra agenda. Sim. Ele tem uma agenda no final deste mês, uma missão brasileira, do governo brasileiro, também com empresários de várias partes do Brasil, para colocar o Brasil numa vitrine de negócios e também receber investimentos da China. E como está a negociação para esta atividade, esta missão tocantinense à China, Daniel? Bom, a missão, eles já tiveram uma primeira reunião, o governador com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles André Tang. Eles já se reuniram via teleconferência, né, via CAL. Participaram 6 secretários estaduais. Ou seja, estão levando a sério, né? Estão levando Não bem estão a sério. brincando com essa situação. O governador, 6 secretários estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Amélio Caires, eles já participaram. O Estado está num processo agora de fazer um levantamento das principais demandas de cada pasta que possam receber algum investimento chinês, algum investimento de alguma empresa chinesa. É esse o que está acontecendo, e ficou acertado um outro compromisso por parte da Assembleia Legislativa. O presidente Amélio Caires se comprometeu em montar uma frente parlamentar Tocantins-China na Assembleia. Frentes parlamentares são muito comuns, né, no Congresso Nacional. Eu tenho experiência lá, trabalhei lá no Congresso Nacional, e é normal ter frentes parlamentares. Não sabia de muita frente parlamentar aqui no Estado. Essa frente parlamentar Brasil-China é mais do que necessária, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, acabamos de falar de exportações. O Tocantins exportou no ano passado 3 bilhões de dólares. Desses 3 bilhões de dólares, 52%, mais de 1,6 bilhões de dólares, nós estamos falando de vários bilhões de reais, foram exportações para a China. Hoje a China é a principal compradora de soja e de carne bovina do Tocantins. Então não tem como fazer bons negócios no Tocantins. O Tocantins não vou dizer que é dependente, mas o Tocantins precisa muito da China. E a China parece que está interessada em investir. Isso que você falou de investimento de energia limpa é uma possibilidade real. Os chineses têm muito interesse em montar uma usina de energia solar aqui no estado, e se poderia ser a tratativa do governador com as empresas chinesas lá na China para algo se consolidar aqui. O Tocantins, desnecessário dizer que o sol não falta, né? O sol não falta, então temos muito potencial de gerar energia solar, algo que pode ser bem aproveitado. A gente vê que as casas, que isso está crescendo no Brasil, está crescendo no Tocantins, mas o Tocantins poderia ser uma superpotência de energia solar. Há alguns anos eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pessoal. A gente passou lá por cidades lá do fim do mundo. E a gente passou por Punta Arenas, que é uma cidade, a última cidade do Chile lá. Por que fim do mundo? Porque é a última cidade do lado do hemisfério sul, né? Sim. Depois é só a Antártida. É só para você contextualizar. Na sua rica experiência. A última cidade no Chile. E o que eu queria destacar é o seguinte: nós estamos falando de uma viagem que a gente fez em 2019, e Punta Arenas, com aquele gelo frio, lotada de energia solar para tudo que é lado. Ou seja, a cidade era abastecida mais por energia solar praticamente do que por energia tradicional. Então, se lá em Punta Arenas, que faz um frio gigantesco, que no verão é 12, 14 graus no máximo, tinha energia solar de monte. Nós temos condições totais aqui no Tocantins de ter energia solar. E eu tive uma experiência também de participar de uma missão governamental no exterior. Foi em 2015, na Espanha, inclusive com o próprio secretário Jaime Café,
que então secretário da Agricultura na época do governo José Wilson Siqueira Campos. E esta missão lá atrás resultou em alguns acordos concretos, inclusive na vinda de uma empresa chamada Traxa, que é uma empresa espanhola, que veio aqui ao Tocantins, se instalou no estado com projetos, porque muitas desses empreendimentos rurais, um outro grande gargalo é projeto de qualidade para obter recurso. Sim. Recurso não só de instituições públicas, como também de outras instituições aí, até mesmo ligadas a empreendimentos, a governos aí fora do país. E essa empresa implantou aqui um trabalho de consultoria também na área de projetos, que é muito importante, ou seja, como a gente sempre fala, esse dinheiro que a gente sempre cita aqui, o Daniel traz essas informações, bilhões para lá, milhões para cá, é dinheiro que abastece o Tocantins, não só no campo, não só para o produtor, porque o produtor, a partir do momento que ele pega o seu carro ali na fazenda e vai para a cidade, ele já está investindo. Ele já está fazendo com que essa renda ela possa ser compartilhada, ela possa ser partilhada em todas as outras áreas de atuação, em todos os outros segmentos comerciais e produtivos do nosso estado. 9h02. Nós atropelamos o tempo, né? Já passamos um pouco do tempo, mas queria destacar, você falou agora da sua missão, né? Da missão que você participou de ir para a Espanha. E olha que interessante, né? O Tocantins não exportava milho em grande quantidade. E o Tocantins passou a ser um grande exportador de milho nesses últimos anos. E quem é o maior comprador do milho tocantinense? A Espanha. Tá vendo? É resultado de política pública séria, vontade política e também a participação da iniciativa privada, que é fundamental nessas ações, a parceria com a iniciativa privada. E hoje, Daniel, eu acompanho, por exemplo, nós acompanhamos muito mais de perto. Hoje a gente se vê uma sintonia entre iniciativa privada e poder público. Num caso específico, no caso dos frigoríficos, sim, há alguns anos havia um embate, uma disputa entre a gestão anterior com o setor dos frigoríficos. Sim, esse setor que inclusive ameaçou quase que até em alguns deles fecharam as portas. Mas hoje não, hoje a gente vê uma sintonia boa entre as entidades representativas, FAET, SEBRAE, as entidades do campo e também setores como setores da indústria que estão nessa sintonia que, obviamente, essa sintonia é benéfica para todos nós que vivemos aqui. Queremos que o Tocantins seja um estado realmente que tenha condições de oferecer ainda as melhores condições de vida para todos aqueles que aqui escolheram viver, tratar da sua família e ajudar a crescer esse lindo e importante estado do nosso Brasil. São 9h06, 9h06, o Norte Agropecuário no rádio, ele tem apresentação, produção de Cristiano Machado e Daniel Machado, a coordenação do programa é de Luciana Vital de Queiroz e a direção geral é de Rômulo Troncoso. E em sua homenagem, Daniel, 9h06, 9h06, nós vamos fazer esse encerramento do Norte Agropecuário diferente, e quem vai fazer esse encerramento hoje é você, e já parabenizando novamente para o seu retorno em Palmas, que será, obviamente, já é de êxito e de muito sucesso, e a gente fica muito feliz com a sua volta aqui ao Tocantins, mas graças ao seu trabalho, à sua competência e também à tecnologia de hoje, é um trabalho que não vai ficar apenas aqui em Palmas, mas vai ser difundido para o Brasil e também para o mundo. 9h06, eu me despeço de todos aqui na Norte Agropecuário no rádio, e o Daniel Machado fica com o encerramento do programa neste sábado aqui na Rede Conexão 98.1. 9h06, hoje 11 de março de 2023, o encerramento é com o Daniel Machado. Bom, muito obrigado, Cristiano, muito obrigado a todos os ouvintes. Aliás, quero agradecer a audiência da Luzinete Silveira, da Keila Dourado, da Gladys Mari, da Rose Nunes, tá? Algumas dessas pessoas trabalharam comigo na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela audiência delas e queria agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pela recepção, te agradecer, Cristiano, aqui, pela atenção, pelo carinho e assim. E podem ter certeza que vamos estar cada vez mais comprometidos em entregar um bom programa com tudo,
com tudo que o homem e a mulher do campo precisam saber. 9 e 8, um grande abraço a todos. A Conexão FM encerra agora o Norte Agropecuário do Rádio de hoje, 11 de março. Bom demais. Pô, fizemos um programa legal, hein? Fizemos 2 matérias só. Quem está na coordenação do Norte Agropecuário no